E eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, aleluia, qual é a palavra? Qual é a mensagem para nós mulheres nessa noite linda que o Senhor separou? E Deus já tinha falado no meu coração bem antes da irmã ligar para mim, porque foi que mês que a irmã ligou? Janeiro? Início de fevereiro, né? Então, Deus já tinha colocado no meu coração uma palavra, só que eu estava reservado essa palavra. E Deus falou, é essa palavra que você Aleluia. Eu quero falar com o meu povo nessa palavra. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, Mateus 8, 23. Abriram? Amém? Amém. Entrando ele no barco. 8, 23. Entrando ele no barco, Jesus e seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e de repente o vento e o mar lhe fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos, perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Amém? Mateus 4, versículo 18. Diz assim em cima, tipo assim um cabeçalho. Jesus chama os primeiros discípulos. É assim que está a Bíblia de vocês? Amém? Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar. Eles estavam o quê? Lançando a rede ao mar. Eles estavam o quê? Lançando a rede ao mar. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. lindo. E disse Jesus, siga-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram a sua rede e seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no aleluia, com seu pai, Zebedeu, preparando as suas eles estavam preparando as suas tremendo. Jesus chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai, o barco o seguiram. Nós lemos o chamado do discípulo. Amém? E cá no 8, 23, quem estava no barco? Jesus, juntamente com seus discípulos. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago. Está entendendo? Eles eram o quê? Pescadores. Quando Jesus chamou, eles eram pescadores. Aleluia. E na hora que eles entraram no barco junto com o Senhor Jesus, eles eram pescadores, conhecedores da pesca, conhecedores do mar. Amém? E muitas vezes dentro da casa do Senhor somos discípulos, somos experimentados, mas tememos como aquele discípulo temeu a tempestade. Durante o período do capítulo 4 ao versículo 8, teve um ensinamento de Jesus. Jesus ensinou ao seu discípulo a cura das doenças. O Senhor ensinou a bem-aventurança. O Senhor explicou o que somos testemunhas e somos exemplo. Jesus cumpre a lei, mostrando que devemos cumprir a lei. E Jesus estava com os discípulos ensinando a ele que tinha que cumprir a lei. Jesus ensinou a orar.
Eles eram conhecedores de pesca, mas no período que eles estavam caminhando com Jesus, Jesus estava ensinando a ele quem era que andava com ele na terra. Jesus ensina a procedência dos frutos e a conhecer a árvore. Jesus mostra o poder que estava sobre ele, até a autoridade sobre os demônios e sobre a doença. Os discípulos tiveram um discipulado diretamente com o Pai. Mas podemos ver que o discípulo que era pescadores, naquele exato momento que teve o ensinamento de Jesus, temeu a tempestade, que era o conhecedor da sua carne, da sua natureza, que era pescadores, mas não conhecia quem estava no seu barco. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, tememos a tempestade, mesmo conhecendo, como os discípulos conheciam, mas tememos as lutas, as batalhas. Tememos o que está sobrevindo à nossa vida. Mesmo estando na casa do Pai, mesmo sendo discipulado por Pai, mesmo sendo, aleluia, testemunho do Pai na terra. Mas tememos o que está sobrevivendo na nossa vida. Eu não sei o que está passando na tua vida. Eu não sei qual é a tempestade, qual é o vento, qual é o mar, qual é o barco que tu entrou. Eu só sei que Jesus está no teu barco. Agora eu quero perguntar uma coisa a você. Aonde Jesus está neste barco? Nós devemos colocar Jesus no centro de nossas vidas. Porque se você colocar Jesus no centro da tua vida, o que vier você tira de letra. O que vier tira de letra. Hoje nós estávamos conversando, eu e a minha amiga, minha irmã amiga, e estava conversando sobre isso. Nós aceitamos Jesus e pensamos que estamos isento das lutas, isento da batalha, isento da dificuldade. Mas isso é engano de Satanás. Ele faz assim para que a gente se decepcione e afaste do Pai. Que vem a luta, vem travada. Aí a gente fala assim, mas Jesus não está no meu barco? Por que sobreveio isso? Jesus não está na minha vida? Por que está acontecendo isso? Não é para acontecer. Eu sou crente, eu aceitei Jesus. É engano de Satanás. Porque a chuva vem para o justo e injusto. A luta vem para nós e vem para eles também. Só que o que acontece? Quando a gente aceita Jesus, a gente visualiza, foca muitas lutas. Coloca a nossa situação muito maior do que ela é. Imagine Davi se ele colocasse o gigante maior do que ele era. Ele não ia enfrentar de maneira nenhuma. Ele não ia nem sair do lugar dele. Ele ia fazer igual o exército, fugir. E olha que era o exército preparado para a batalha. E foi confrontado com aquele gigante e rapou fora. Imagine Davi. Fala, eu vou me meter naquela briga? Não, que se dane eles lá nessa guerra. A guerra não é minha. Mas Davi não viu o tamanho do gigante, viu o tamanho do Deus que nós servimos. O discípulo, eles eram para encarar aquela tempestade, aquele mar, aquele revolto que veio sobre a vida daquele barco, como nada. Porque eles eram pescadores, eles eram entendidos. E por que temeram? Igual muitos crentes. É crente, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, foi passado pelas águas, mas teme a tempestade mesmo com Jesus. Sabe por quê? Não colocou Jesus no melhor lugar. Não colocou Jesus no centro da tua vontade. Não colocou Jesus ainda no coração. Aceitou só para carregar a Bíblia, para vir na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas lá fora não. É experiência minha. Um dia eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus por medo. Que uma das minhas irmãs falou que se eu não aceitasse Jesus, Jesus ia levar a minha filha. E eu, por medo de perder a minha filha, fui correndo aceitar Jesus. Só que aceitei de boca para fora. Eu não botei Jesus no meu melhor lugar.
E eu fiquei 3 anos na casa de Deus, dando a paz do Senhor, participando, aleluia, do evento que tinha ali na casa do Pai. Mas não coloquei Ele no melhor lugar. No dia que eu coloquei Ele no meu melhor lugar, eu fui vitoriosa. Eu fui vitoriosa. Porque aí Ele me libertou de tudo. Eu estava aprisionado. E tem muita gente dentro da casa do Pai aprisionada. Aprisionada por muita coisa. Aleluia. Porque não conhece o Deus que está servindo. Irmã, irmão, desperta. Desperta. Não foca o problema. Foca Jesus. Aleluia. Ele que é o teu libertador. Ele é o solucionador. É Ele que vai te levar ao céu. Aleluia. Foca em Jesus. Você sabe quem está no controle da sua vida? Se você sabe quem está no controle, você não teme a tempestade. Aleluia. Teve uma época que sobreveio à minha família uma enfermidade e uma das minhas filhas partiu com Jesus. Todo mundo ficou apavorado, medo da gente se desviar da presença do Senhor. Mas a minha oração era: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Não afaste de mim o teu Espírito. Eu não tinha coragem nem de orar, mas a minha oração, Pai, era essa: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não aguento passar por isso. E eu falava com as pessoas que se aproximavam de mim: o Senhor de maneira nenhuma perdeu o controle. Uma pessoa que buscava a face do Senhor, separava para o Senhor, trabalhava para o Senhor e perdeu uma criança de 11 anos por erro médico. É difícil. Vai pensar o quê? Mas cadê Deus? Cadê Jesus que eu sirvo? Não podia livrar minha filha daquele erro médico? Mas a única palavra que eu falava para os irmãos: Ele estava no controle. Porque quando eu reconheci esse Deus na minha vida, eu não temi. Eu não temi. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não temi mal nenhum, confronto nenhum de Satanás, confronto nenhum do gigante. Eu não temi. Fui guerreira e sou guerreira. E é isso que o Senhor está chamando cada um de nós que entrou nesse lugar. Como guerreira. Não, olha, perde uma batalha, mas continua em frente. Continua em frente. Continua à frente, porque muitos aí fora estão passando coisas piores, só que não está dando nem a mínima por aquele gigante. E nós, crentes que servimos um Deus, que nada escapole da sua mão, estão temendo, estão nos desanimando, estão baixando a guarda, estão andando de cabeça baixa, e o Senhor não nos chamou para isso. É Ele que vai aquietar a tempestade. É Ele que vai fazer o milagre. É Ele que está atuando até mesmo na luta. Por que sobreveio? Por que sobreveio a tempestade? Estava tão bom. Nós saímos, eu sou entendido, nós saímos lá na margem do rio, estamos andando no meio do mar. Tá tão gostoso. Sabe por quê? Porque na hora que eles clamaram por Jesus, Jesus levantou e acalmou a tempestade. E eles conseguiram ver o milagre. Nesta noite, o Senhor está falando contigo. Clame por mim. Clame por mim. Eu estou na tua popa, eu estou no teu coração. Eu estou ali quietinho, mas eu preciso que você clame por mim. Abre tua boca, clame ao Senhor. Muitas pessoas entram na casa do Pai e saem da mesma forma que entrou. Por quê? Por que não abre a sua boca? Aleluia. É tão lindo falar aleluia. É tão gostoso falar glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dar um aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
nós vimos aqui na palavra de Deus que quando veio aquela tempestade, o próprio discípulo teve medo. E o medo, sabe o que faz com a gente? Sabe o que faz com a gente o medo? Aleluia. Aleluia. Faz a gente se afastar de Deus. Faz a gente ficar longe do nosso milagre. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o inimigo tem roubado a nossa fé através do medo. Aleluia. Através do medo. Eu tenho, até hoje eu tenho medo de cachorro. Mas agora eu entro e sei quem está com medo. Aí eu fui fazer uma oração na casa de uma irmã lá que pediu socorro lá de madrugada. E nós fomos até a casa, cachorrada. E aqueles cachorrada e o meu marido entrando na frente. E o povo que estava comigo entrando na frente e eu afastando, tá certo? Ser o último. Aí quando veio o cachorro por trás e tchaca, a bocada na batata da minha perna. Eu virei e falei, mas esse cachorro não tem dente não. O cachorro bocou, gente, mas eu não senti nem o dente do cachorro. Aleluia! Glória a Deus! Enfrentei o medo, meu. Enfrentei o medo. Enfrente o teu medo, que Deus tira o teu dente. Até o dente do cachorro Deus tira para curar você do medo. Aleluia! Aleluia! Esses discípulos conheciam tudo, mas teve medo quando confrontou aquela tempestade. Olha só, gente. E Deus, oh meu Deus do céu, meu filhinho. Por que faltou fé? Está tanto tempo comigo, eu te ensinei tantas coisas. Deus está falando contigo nessa noite, minha irmã. Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão. Há tanto tempo que eu ando contigo e tu não me conhece. Há tanto tempo que eu te ensino. Aleluia, porque a palavra de Deus fala que Ele deixou o Espírito Santo que nos ensina. E por que tu teme? Por que tu teme? Eu sou teu Deus. Se sobreveio, aleluia, a tempestade, aleluia, sobre a tua vida, porque Deus quer fazer um milagre. Aleluia. Aleluia. Deus quer fazer um milagre acontecer. E não é para só você ver, não. É para muitos que te olham contemplar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Teve um dia que eu fui num culto ali na igreja do Zé de Jesus, né, que é parecido, saudoso nosso irmão. E ali acabava o culto muito tarde. E saiu eu, a minha irmã, a sogra dela e o bebezinho dela, do culto tarde. E aonde a minha irmã morava era um loteamento novo. Então era mato com um lado e mato com o outro, a casa dela era a última casa. E fazia assim um túnel. Um túnel. E a gente saímos da igreja, era 10 horas. Eu não lembro a hora que nós estávamos passando por aquele túnel. No momento que nós estávamos passando naquele túnel, saiu 3 mascarados com arma do mato para nos assaltar. Meu dinheiro estava dentro da Bíblia. Eu falei, olha, o que eu tenho é isso aqui. Entreguei a Bíblia. Eu não quero isso não. Aí eu sei que nós começamos a clamar, se unimos ali na fé e começamos a clamar. E eu, como sempre, mesmo nova convertida, mas a gente tem um chamado dentro da gente, é tremendo. Quando tu tem chamado de liderança, tu sente cobrança de proteger quem está do teu lado. Não é verdade? Queremos justificar quem está do nosso lado. Queremos proteger quem está do nosso lado. Aleluia. Queremos auxiliar quem está do nosso lado. E eu tinha sempre esse chamado de liderança assim terrível. Aí eu ali tentando proteger todo mundo ali e fazia oração ao Pai. E ali aqueles homens, os 3, saíram dando gargalhada. Aí
Nós chegamos na casa do sogro da minha irmã. Chegamos lá no sogro da minha irmã. Aí o sogro da minha irmã, tá bem? Isso é hora de 3 mulheres estar na rua. Aí eu falei, Senhor, o que aconteceu? Por que aconteceu? Se o Senhor não estava numa igreja, que o culto de revelação, só podia falar, não passa por ali, filhinhos, que lá vai estar 3 homens mascarados, né? Para te assaltar. E o Senhor não falou nada. Aí o Senhor virou e falou assim, comigo no meu coração, Davi não, Daniel, ele orava, ele era separado, ele jejuava, ele era homem de Deus. O Senhor não podia livrar ele da cova do leão, podia. Mas não, Deus permitiu que ele caísse lá na cova, porque a glória ia ser maior. Aleluia. Não importa, minha irmã, o vento que sobreveio sua vida, a tempestade, não tenha medo, Deus é contigo. Ainda que ele está dormindo, quietinho, caladinho, mas Deus é contigo. E esse vento, essa tempestade, esse gigante, esse confronto que você está passando vai acabar. Glória a Deus, aleluia. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle de nossas vidas? Jesus. Jesus. Lança o medo fora. Amém? Nesta noite você vai lançar o medo fora, para que você possa ser mulheres e homens corajosos na presença do Pai. Não foca no seu problema, a sua dificuldade, porque ela veio para tentar parar você. Mas não permita que nada e ninguém tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Nem altura, nem profundidade, nem o porvir vai me separar desse Deus. Amém? Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós ficamos desesperados e perdemos o sono? Começamos a correr de um lado para o outro, batendo de porta em porta, pedindo socorro. Sabe por quê? Porque esquecemos quem está no controle. Minha irmã, meu irmão, se você sempre lembrar quem está no controle, você não vai se desesperar, não vai bater cabeça, não vai sair de porta em porta, não vai correr atrás de profeta, aleluia, porque tu sabe quem te chamou, quem te colocou onde está, quem está no teu controle, aleluia, quem está na polpa, quem está no teu coração, aleluia. E é Ele que tem total controle do vento, da tempestade e das ondas e do mar. Amém? Vira para o lado do seu irmão, da sua irmã e fala, olha, é Ele que tem controle do vento, da tempestade, das ondas e do mar. Ele, meu irmão, minha irmã, Ele controlou o mar vermelho. Quando todo mundo estava atacando o povo, aleluia, o povo de Egito estava atacando o povo de Israel. E ele fez o quê? Controlou o mar. Aleluia. Aquilo ali foi controle de Deus. Você está se encontrando assim? O negócio está feio, a perseguição está atrás de você. Aleluia. E na frente tem marzinho. Deus está no controle, minha irmã. Cadê a fé? Toca, a fé, aleluia, é a fé, vira para lado da sua irmã e fala, é a fé que vai mover, é a fé que vai mover, aleluia, Senhor, glória a Deus. Aí você pode estar pensando, ei, minha irmã, mas eu já estou lá, na cova, já estou sentindo até o bafo, do leão. Eu já estou lá na cova.
sabe o que o Senhor está falando? Ele é o dono do leão também. Ele é o dono do leão também. Aleluia. Ele vai até tirar o dente do leão se vier bocar. Meu cachorro lá é o leão. Eu, né, tirou o dente lá. Falei, meu Deus, esse cachorro não tem dente. Ele é o dono do leão. Tu está sentindo na cova. Tu está sentindo oprimido pelos leões. Está sentindo aquele calor do bafo do leão. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o controle do leão também. E dano nenhum vai acontecer na tua vida. Sabe quando tu sair dessa cova? Oh, sabe quando? O que vai acontecer quando tu sair dessa cova? Ah, é esse mesmo. É isso aí que vai acontecer. Esse povo aí, ó, ao redor e de redor, vamos ver quem é Deus na tua vida. Recebe aí, Cida. Recebe aí. Recebe aí. É vergonha. Ah, chamada da baixai. É vergonha. Xanai, o que eu estou passando é vergonha. Radabandara baixara manai. Ah, chequebenaia súbia. Harabastai. Mas, aleluia, Deus vai te tirar. Vai tirar dessa cova. Vai tirar dessa cova. Vai tirar dessa cova. Aleluia. Aleluia. Porque vai ser honra para aqueles que foram humilhados. Vai ser glória para aqueles que estão sendo perseguidos. Aleluia. Eu costumo dizer, aleluia, que a alegria do Senhor é minha força. Então, se eu não dou gargalhada, eu estou perdendo o quê? Minhas forças. Os crentes não estão rindo. É coisa mais gostosa. É você soltar aquela gargalhada de criança, gente. Quanto tempo? E nós que temos a verdadeira alegria estamos aí, sério, carrancudo, criando ruga, mas de fechar a face. Não é criando ruga, de dar sorriso. Vamos liberar uma gargalhada, gente. É a coisa mais gostosa. Chega de choro, chega de lamentação, chega de pranto, chega de focar só o problema da tua vida. Comece a visualizar o Deus que tu serve. Tenha foco, mas é foco em Deus. Tenha foco, mas é foco em Jesus. Tira teu foco dos problemas. Esse foco nos teus problemas está roubando a tua fé, está colocando medo na tua vida. Comece nessa noite a mudar os teus projetos, os teus planos, a tua visualização, o teu foco. Comece, gente, a mudar. Quem tem Deus no coração não pode ser assim. Não pode começar a falar só dos problemas. O mundo aí fora que é assim. Só fala em doenças, só fala em problemas, só fala na Dilma. Mas nosso governo não é aqui. Nosso governo é dos céus. Aleluia. E muitos crentes estão perdendo a batalha porque só está focando nisso. Não